Pastor Semi compartilhou conosco que ele está enfatizando dando ênfase sobre a importância da igreja, e se poderíamos compartilhar alguma coisa neste aspecto. E sempre é um assunto muito entusiasmante, porque nós vivemos dias em que a credibilidade da igreja precisa ser resgatada. E só pode ser resgatada quando nós conseguimos enxergar a igreja à luz das Escrituras. A motivação para valorizarmos, a motivação também para persistirmos como igreja de Cristo Jesus vem da própria palavra de Deus. Nós vamos ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, dos versos 32 até o verso de número 37, porque quero compartilhar com vocês nesta manhã sobre uma comunidade que crê, ou uma comunidade de fé. Versos 32 a 37 de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que nos diz assim: da multidão dos que creram, era um coração, o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Muito bem. Atos dos Apóstolos é o relato do início da igreja e do desenvolvimento da igreja. E logo no início, como eu já citei para as crianças, ela teve um desenvolvimento extraordinário, um crescimento extraordinário. Logo no capítulo 1 havia uma promessa do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Porque Jesus, depois que ressuscitou, passou 40 dias junto com os discípulos e no final do seu ministério preparou, obviamente, os seus discípulos para darem continuidade ao ministério de Jesus. Lucas começa registrando Atos, dizendo que tudo que Jesus começou a ensinar está relatado, pregar e ensinar está relatado aqui no livro. Lucas foi escrito por Lucas e Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas. Você observa que no finalzinho do capítulo 1, você vai encontrar os discípulos indo para Jerusalém e orando ao Senhor, certamente com base, com a confiança na promessa que lhes foi feita de que o Espírito Santo estaria descendo sobre eles, porque havia uma promessa do derramamento do Espírito Santo. Capítulo 2, nós conhecemos muito bem a história do Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, coisas extraordinárias aconteceram, um acontecimento visível, perceptível, audível, poderosíssimo se manifestou ali, e os discípulos foram capacitados, eles foram com a ação do Espírito na vida deles, moldados para darem continuidade a um ministério tão extraordinário que era desempenhado por Jesus. A responsabilidade era muito grande, portanto, não era possível dar continuidade a este ministério se não fosse sob o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na igreja, o Espírito Santo habita em nós. Uma vez eu estava na frente da igreja que eu pastoreava no Brasil, passou uma irmã de bicicleta, parou a bicicleta e fez uma pergunta: pastor, eu queria fazer uma pergunta sobre essa igreja. Essa igreja crê no Espírito Santo? Eu sabia exatamente qual era a resposta que ela queria, mas eu enfatizei categoricamente: claro que crê. Não é possível haver igreja verdadeira sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na igreja. Se você observar o capítulo de número 3, tem uma história extraordinária,
a cura do coxo na porta da igreja chamada Formosa. Pedro disse a ele: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou em nome do Senhor. Levanta-te e anda. Ou seja, coisas extraordinárias estavam acontecendo. E o crescimento estava acompanhando. Se você observar, logo depois do capítulo 2, da descida do Espírito Santo, Pedro prega um sermão extraordinário. E 3.000 pessoas se convertem como resposta àquela pregação do Evangelho. E a pregação era simples, pregando a Cristo e este ressuscitado. Porque, na verdade, não havia prova mais perceptível do que o testemunho dos próprios apóstolos. Esse que ressuscitou, andamos com ele, nós falamos com ele, nós comemos com ele, ele está entre nós. Esse Cristo que vós matastes, falando para os judeus, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E nós pregamos esse Evangelho. Nós proclamamos esse Evangelho, nós anunciamos esta verdade. E aí a gente vê no capítulo 3, este milagre que o Senhor realizou através de Pedro, enfatizou de fato, aqueles homens estavam capacitados pelo Senhor para pregar o Evangelho. Porque os milagres naquela época traziam credibilidade para a mensagem, mas também para os mensageiros. E eles não podiam negar, a ponto de dizer que o Senhor era com eles. Os líderes religiosos estavam, alguns rejeitando, outros, nós vamos ver no decorrer de Atos dos Apóstolos, se renderam crendo em Cristo Jesus, porque a igreja se desenvolvia extraordinariamente. Aqui no capítulo 4, no início, Pedro e João são presos. Nós observamos no versículo 23 em diante a igreja em oração, eles são soltos. O verso 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não são apenas todos os apóstolos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. A razão da igreja persistir neste mundo é a proclamação do Evangelho. O início de Atos dos Apóstolos não tem um caráter escatológico, tem um caráter missionário. Mostrando à igreja a importância de proclamar o Evangelho, de ser embaixadora de Cristo, de anunciar as verdades do Senhor. Se tem uma razão por que nós persistimos vivos neste mundo, não é para que nós tenhamos o tempo necessário e suficiente para alcançarmos os nossos projetos. É para que nós cumpramos com a missão que Deus nos confiou. É para que os projetos de Deus sejam cumpridos através de nós. A igreja perseverará até o fim, porque o Espírito Santo capacitou a igreja para pregar o Evangelho. Você lembra 2020, a pandemia? Quantas pessoas morreram que você conhece, que nós conhecemos, que Deus levou para junto de si. Mas eu e você fomos preservados, não é porque somos melhores do que eles. É porque a missão precisa continuar. A igreja é preservada pelo Senhor. A igreja continua. E nossa missão, a igreja é a instituição mais importante do mundo. E se tem um objetivo de vida, uma razão de vida que você deveria considerar, deveria ser igreja. Igreja não é um entretenimento dentre outros que competem com a igreja. Não! A igreja é a instituição essencial do povo de Deus, e nós dela devemos fazer parte. E aí os versos 32 em diante, traz para nós uma história extraordinária sobre como que esses crentes, esses que creram no Senhor, que foram alcançados pelo poder do Espírito Santo, que foram regenerados pelo Espírito Santo, que ouviram a mensagem do Evangelho, que responderam positivamente a este Evangelho, viviam. Que características que nós podemos ver na vida da igreja no início em que ela começou? Eu quero destacar algumas coisas. Porque, meus irmãos, como comunidade de fé, como comunidade dos santos, nós experimentamos coisas extraordinárias. Nós somos a comunidade dos que creem no Senhor. O texto começa dizendo, da multidão dos que creem. Nós não somos um grupo de incrédulos, nós somos um grupo de crentes, pessoas que creem no Senhor, nas verdades do Senhor. Por isso devemos ser uma igreja vibrante, uma igreja viva, uma igreja que tem o poder do Senhor manifestado nela,
uma igreja que tem a consciência da sua missão. Nós vemos nesta igreja que se iniciou uma expansão extraordinária. Nós deveríamos nos perguntar, por que a igreja não tem crescido como deveria? Porque talvez falta percepção do que a identifica, das suas características, das características que a marcam como igreja de fato, igreja do Senhor Jesus. Quando começamos a igreja lá em Boca Raton, Igreja Presbiteriana Emanuel, nós tivemos o apoio de uma outra igreja da denominação, da PCA, e eles faziam um exame comigo a cada 6 meses. E uma das perguntas que não faltava no exame era, nestes últimos 6 meses, quantas pessoas se converteram na igreja que você está pastoreando? Porque a ideia deles era muito simples. O evangelho, como diz Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se a igreja está pregando o evangelho, o que necessariamente precisa acontecer? Crescimento. Pessoas se converterem. Pessoas, conhecendo o evangelho, se rendem ao evangelho. Alguns rejeitam, mas muitos se rendem. Eu tenho saudade dos tempos do Brasil, quando colocávamos um caminhão na praça, um alto-falante, e um microfone ruim às vezes, mas saía a voz, e pregava o evangelho. Me lembro estando em Teixeira de Freitas, na Bahia, uma vez, tem uma praça lá chamada Praça da Bíblia, e nós organizamos um grande evento, muita gente, as igrejas presentes, preguei uma palavra evangelística, muitas pessoas vieram ao conhecimento da fé, do evangelho, das verdades de Deus. E houve uma experiência extraordinária, porque o poder de Deus se manifesta na igreja e através da igreja. Logo depois que acabou o culto, encostou outro caminhão na Praça da Bíblia para fazer um forrozão. E nós dizemos, Senhor, tua palavra foi pregada. Nós estávamos num grupo de missionários, umas 5 pessoas mais ou menos, caminhando de volta para casa onde estávamos hospedados, e nós falamos assim, vamos orar para esse evento não acontecer? E Deus vai fazer o que Ele quiser fazer. Nós voltamos em direção à praça, estendemos a mão, falei, Senhor, o Senhor sabe, tua palavra foi pregada, não deixa que nada roube dos corações que ouviram a tua palavra, essa semente plantada ali. Faça a tua vontade e não deixa que aconteça este evento mundano, profano, agora, logo depois do culto que foi realizado. E fomos para casa. De madrugada, chegam os irmãos que tinham arrumado o som, pegado as caixas, levado para casa, e eles cochichando entre si, você viu o que aconteceu? Você presenciou, que coisa interessante, nunca vi uma coisa dessa. Eu falei, o que foi que aconteceu? Levantei o pescoço, eu já estava deitado, o que foi que aconteceu? Eles disseram, o som completo daquela banda que ia tocar queimou, e não teve o evento. Deus cuida da igreja, queridos. E veja que isso não é padrão para a gente sair orando para que os sons das pessoas sejam queimados, mas é um relato de que Deus cuida da igreja, Deus preserva a sua igreja, Deus traz a palavra para a sua igreja. E nós precisamos focar nas características de uma igreja saudável, para que nós tenhamos igrejas fortes, vibrantes, autênticas, cheias de Deus, cheias do poder de Deus. Eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, que características podemos ver nesta igreja que começou? A primeira delas, unidade. Na igreja havia unidade. Eles eram, olha o que diz o verso 32, da multidão dos que creram, era o quê? Um coração e uma alma. Existia unidade. Não é possível ter unidade quando não há gente envolvida no projeto. E olha, aqui já é possível haver unidade, porque tem gente que já chegou, tem gente que está chegando, e que sejam esses que estão chegando unidos junto com vocês, para que a obra do Senhor continue. A experiência da igreja primitiva, meus irmãos, mostra que nós não devemos ter medo de crescimento, porque alguns dizem que quanto mais pessoas, mais problemas na vida da igreja. Isso é um equívoco, é um mito, às vezes é uma mentira do diabo para desmotivar o nosso coração. Temos que desejar crescimento,
temos que querer crescimento, porque quem faz esta igreja unida, faz uma multidão, está unida de propósito, de coração, de alma. Não sou eu e nem você, é o Espírito Santo de Deus. E ele faz isso de maneira extraordinária. Meus irmãos, 3.000 alcançados quando Pedro pregou. No verso 2:47, nós observamos que a igreja estava na prática da sua vida orgânica, e ali o texto diz que acrescentava o Senhor enquanto eles viviam dia a dia os que iam sendo salvos. No capítulo 4, verso 4, diz que quase 5.000 homens, não sabe se foi um adicional de 5.000 ou completou-se o número de 5.000, mas o texto diz 5.000 homens convertidos. E aí no verso 4:32, nós observamos que havia já uma multidão, da multidão dos que creram, era um coração e uma alma. Foi apenas uma questão de meses, desde que Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitado, e os milagres na igreja continuavam, e a igreja continuava crescendo, um crescimento genuíno, um crescimento que manifestava na igreja a unidade. Tem uma frase de Jonathan Edwards, que ele diz o seguinte: a unidade de coração e alma entre os crentes primitivos não era uma concordância externa, mas o efeito natural daquele mesmo Espírito que habitava em todos eles. A ideia é não apenas eu concordo com você, não, é ter desejo, entusiasmo, empenho em fazer as coisas que estão sendo direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Deus não usa um só para que a igreja cresça. Deus usa a igreja, Deus usa o pastor, os presbíteros, os diáconos, os membros, os professores de escola dominical, as crianças, e cada um, como membro do corpo, cumprindo com a sua função, produz crescimento na igreja, habitada pelo Espírito Santo de Deus. Essas palavras de Jonathan Edwards descrevem a forma da unidade daqueles na igreja primitiva. Eles estavam unidos de coração, eles estavam unidos de alma. Havia muitas almas, havia muitas pessoas se convertendo ao Senhor, mas era uma só alma, era um só coração. Eles estavam unidos, e unidos pelo Evangelho. O que os uniu não foram os interesses particulares, individuais de cada um, no que diz respeito aos projetos da vida, o que não seja necessariamente errado, mas quando pensamos em igreja, em Evangelho de Cristo Jesus, nós temos uma motivação maior para esta unidade. Os efeitos do poder do Evangelho na nossa vida nos faz interessar por coisas espirituais. Não nos juntamos à igreja para nós termos uma oportunidade de trabalho. Não podemos nos juntar à igreja, em primeiro lugar, para que nós possamos nos sociabilizar uns com os outros. Nós não podemos unir a igreja porque não temos com quem deixar as crianças, e domingo é um bom lugar para elas estarem. Não que essas coisas sejam erradas, mas eu venho para a igreja porque eu sou de Jesus. O Senhor une a sua igreja, o Senhor chamou a sua igreja, o Senhor capacitou a sua igreja. Eu tenho um trabalho para fazer como igreja do Senhor. Eu quero levar meus filhos a acostumarem com essa realidade chamada igreja. Igreja é importante, irmãos. Da multidão dos que creram, era um coração e uma só alma. Nós precisamos de igrejas cheias de pessoas que tenham consciência da importância da igreja local. A igreja visível e a igreja invisível e a igreja local. A visível são todos os crentes neste mundo que ainda militam aqui. Juntos, eles formam a igreja visível. A invisível é formada por esses e por aqueles que já se foram e que se converterão no futuro. A igreja local é a igreja de Tampa, é o Tampa Bible Presbyterian Church, a Emmanuel Presbyterian Church em Boca Raton, é a Esperança Presbyterian Church em Orlando, é a igreja que se localiza em um lugar, é a igreja de Jerusalém, é a igreja de Éfeso, é a igreja de Antioquia, é a igreja do Senhor espalhado no mundo inteiro, e nessas igrejas locais o Senhor produz unidade. Temos um só coração e uma só alma, unidos pelo Espírito, pela fé no vínculo do Espírito.
É interessante que a Bíblia diz assim: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Em outras palavras, esse texto diz que o nosso amor pelo Senhor deve ser um amor completo, mas nós precisamos também estar como igreja unidos da mesma forma. Se o nosso amor pelo Senhor deve vir de dentro para fora, o que Lucas está registrando aqui é que a nossa unidade como igreja deve vir de dentro para fora. Unidos num só coração e numa só alma. Devemos ter corações abertos. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo lhes era comum. Seus corações estavam abertos, por isso que havia unidade. Suas mãos estavam abertas, por isso que havia unidade. Eles compartilhavam a vida e compartilhavam os bens. E uma das coisas que nós temos sentido falta hoje na igreja é essa relação de membros do corpo de Cristo. Parece que está faltando. Cada um vive a sua vida, independentemente um do outro. É possível que na igreja haja pessoas que dizem assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Como não? Somos uma família, somos um povo de Deus. O que eu faço, o que eu falo, o meu trabalho, a minha vida, as minhas atividades, elas devem convergir para que gere nesta relação com a igreja unidade. Unidade de coração, unidade de alma. Nós precisamos ter interesses mais profundos em fazermos parte de uma igreja. Nós devemos compartilhar a nossa vida, compartilhar as nossas coisas. Em Atos dos Apóstolos, você vai lembrar, eles vendiam suas propriedades e dividiam seus bens uns com os outros. Atos não é uma regra, é um relato de como as coisas aconteciam. Não necessariamente tem que ser feito desta forma, mas o que não pode faltar no meio da igreja é alguns terem muito e outros não terem nada. É preciso haver compartilhamento, divisão, mão estendida, generosidade. Eu vou deixar isso mais para o finalzinho para enfatizar um pouco melhor. É interessante porque, você já pensou, eles tinham muitas coisas que compartilhavam. Ninguém considerava propriamente o que era seu. Não que não eram deles, não que eles não tinham propriedade, mas o sentimento era outro. Eles não consideravam como seu aquilo que eles tinham como propriedade. E é interessante, porque alguns dizem assim, mas isso é comunismo, pastor. Não, o comunismo é um ditado de cima para baixo que diz o seguinte: o que é seu é nosso. É uma determinação de cima para baixo. O que é seu é nosso. Mas não é isso que está em Atos 4. Atos 4 são todos voluntários. Ninguém considerava propriamente seu o que era seu. O que Atos 4 diz é: o que é meu é seu. Não é uma determinação, uma imposição. O que é seu é nosso. Não, o que é meu é seu. Eu divido, eu compartilho, eu estendo a mão. Havia unidade entre eles. Uma comunidade que crê tem a característica de unidade. Mas também uma comunidade que crê tem a característica de poder. O poder de Deus se manifesta no meio dela. Olha só o verso de número 33. Começa dizendo: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Com grande poder. Poder no testemunho, poder no crescimento da igreja. Tendo eles orado, vocês observam o verso 31 do capítulo anterior, o verso anterior do verso 32, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. O poder de Deus se manifesta porque a igreja é uma igreja capacitada pelo Espírito Santo. Nós temos que também resgatar a teologia do Espírito Santo. O Deus em quem cremos, ele é formado por 3 pessoas, é um Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nos relacionamos com Deus Pai, nós oramos em nome do Deus Filho, mas pouco nós nos relacionamos ou nós nos referimos ao Espírito Santo e deveríamos ter uma comunhão com esse trino Deus profunda. É o Deus com quem nós nos relacionamos.
e orar: Senhor, enche-nos com teu Espírito Santo. Espírito Santo, toma a minha vida, rege a minha mente, o meu coração, faça de mim um novo homem, transforma a minha vida. Espírito Santo, me use, me dê compreensão das Escrituras, ilumina a minha mente, me dê intrepidez para falar da tua palavra, me faça lembrar as coisas que eu tenho estudado das Escrituras. Espírito Santo, age em mim. Não é isso que Efésios diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Todos nós somos habitados pelo Espírito, mas há gente mais cheia do Espírito Santo do que outras. O que significa ser cheio do Espírito Santo? É ter uma vida de obediência à palavra, é não rejeitar as Escrituras, é viver o Evangelho, é ser uma igreja autêntica, é ser gente com quem não se precisa insistir: vamos à igreja, participa, dizime, oferte. Não, eu faço isso porque o Espírito Santo de Deus me constrange, me conduz, me dirige. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós queremos viver o poder que a igreja primitiva experimentou, devemos estar preparados para testemunhar o Evangelho no mundo hostil. Custou caro para eles. Você vai ver logo adiante, no capítulo 6 e 7, o capítulo 6, a eleição dos diáconos. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, foi eleito. Deus o usou para pregar a palavra. Ele foi levado ao sinédrio, acusado pelos líderes religiosos. E as pessoas olharam para ele e disseram: ele tem rosto como de anjo. Ele não se defendeu. E perguntaram: o que você tem a dizer sobre isso, Estevão? Ele pregou sobre Jesus e este ressuscitado. E no final da sua pregação, os líderes tomaram a decisão de apedrejá-lo. E mataram Estevão. Lhe custou a vida. O que lhe tem custado ser cristão, ser igreja, ser testemunhador do Evangelho, ser luz do mundo, ser sal da terra? O problema é que nós somos egoístas, egocêntricos. O mundo precisa gerar ao nosso redor, dar, compartilhar, olhar para o outro, estender a mão, manifestar, demonstrar a preocupação em orar pelo outro para que ele seja abençoado. Eu não quero esse trabalho. Sabia que tem muita gente que precisa mudar quando procura uma igreja para frequentar o conceito de consumismo para serviço? O que essa igreja pode me servir? É o que muitas pessoas perguntam quando procuram uma igreja. Mas que tal mudar? Mudar o switch, mudar o canal da sua percepção e do seu interesse. Quero ir para esta igreja, uma igreja que está começando, que potencial, tem muitos brasileiros espalhados aqui em Tampa. O que eu posso fazer? Como eu posso servir? Qual é a minha habilidade para oferecer para que então esta igreja cresça saudavelmente, debaixo do poder do Espírito Santo? Havia crescimento no testemunho, poder para testemunhar o Evangelho. Pedro falou debaixo do poder do Espírito Santo. Estevão pregou debaixo do poder do Espírito Santo. Temos que orar para que líderes, pastores das igrejas hoje, preguem debaixo do poder do Espírito Santo. Que a igreja onde você faz parte seja pastoreada por um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, para que essa igreja se encha de pessoas cheias do Espírito Santo. Poder dos céus. O crescimento foi expressivo, como nós já mencionamos anteriormente, e crescia a palavra de Deus. Em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Tanto as pessoas eram convertidas, quanto os líderes religiosos. E a pregação era a ressurreição de Cristo. O verso 33 diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Atos 5, verso 30 a 32 diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim, o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. A pregação dos discípulos era uma pregação
cristocêntrica. Se tem algo que o Espírito Santo enfatiza no meio da igreja e exalta no meio da igreja, não é a mim nem a você, mas é a Cristo Jesus e este ressuscitado. Havia unidade, mas havia também poder, e a igreja crescia enquanto o poder se manifestava no meio da igreja. Mas é interessante que nesse versículo que fala de poder, no finalzinho, verso 33, diz assim: e em todos eles havia abundante o quê? Graça. Então, a característica de uma igreja que cresce, de uma igreja que crê, da comunidade da fé, é que esta igreja é uma igreja unida, é uma igreja usada pelo Espírito Santo, o poder de Deus se manifesta no meio dela, mas é uma igreja cheia de graça, da graça que procede do Senhor, da graça que vem do Senhor, porque é o Deus da graça presente na igreja que derrama graça. Matthew Henry, um comentarista bíblico, ele disse que a beleza do Senhor nosso Deus resplandecia sobre eles e sobre todas as suas e em todas as suas ações. Grande graça estava sobre todos eles, não apenas sobre todos os apóstolos, mas sobre todos os crentes. E ele cita uma frase em latim, caris megali, ou seja, grande graça, graça magnífica, graça extraordinária, maravilhosa graça. Essa é a graça que se manifesta no meio da igreja. E a única maneira de você ter unidade na igreja é pela graça de Deus. A única maneira de você ter poder na pregação e ver o crescimento da igreja é pela graça de Deus. A única maneira de experimentar avivamento na igreja é pela graça de Deus. Ah, meus irmãos, e quanto nós temos orado por avivamento? Nós veremos a graça de Deus trazendo avivamento no meio da igreja, nos corações dos crentes, para fazer da igreja uma igreja compromissada com o Evangelho, não apenas um ponto opcional, turístico, indiferente. Quando nós recebermos graça abundante sobre nós, nós veremos duas coisas acontecerem. O Senhor converterá vidas, porque quem converte corações é o Senhor. Nossa missão é pregar, é anunciar a Cristo e este ressurreto, e o Senhor transforma os corações. E os crentes, não apenas conversão de pessoas, mas também envolvimento de pessoas. Uma igreja participativa, ativa, uma igreja que reconhece a sua posição, seu dever como servo de Cristo Jesus. Não creio que ainda já vimos avivamento no meio das nossas igrejas de imigrantes nos Estados Unidos. Nós esperamos por isso, temos orado por isso. E quando é que nós podemos dizer que está havendo avivamento? Quando as reuniões de oração estiverem mais participativas, cheias de pessoas que se renderam à direção do Espírito Santo para interceder uns pelos outros, para orar uns pelos outros, orar por salvação de vidas, pela vida dos necessitados, pela igreja que você faz parte. Nós veremos as reuniões da igreja sendo participativas por pessoas que reconhecem o seu chamado de ser luz do mundo. Veremos avivamento quando a conta da igreja mudar do vermelho para o azul, porque se há uma coisa que nós precisamos resgatar, é reconhecer a importância de contribuir na igreja. Às vezes há polêmica, se dízimo é do Antigo ou do Novo Testamento. O que nós não podemos negar é que quando a graça de Deus abundantemente se manifesta na igreja, Deus trará provisão. E sabe através de quem? De mim e de você. É assim que foi no início da igreja, é assim que continua no decorrer da história. Deus usa a igreja para sustentar a igreja. Nós precisamos de um avivamento, queridos, nos nossos corações, para que a nossa prática corresponda, que de fato nós estamos recebendo a graça de participar do crescimento da igreja. A igreja avança, experimentando um crescimento lento. Podia ser mais expressivo, mas se experimentarmos dias de avivamento, será diferente. As coisas mudarão. Haverá um grande interesse pelas coisas de Deus, quando o avivamento acontecer no meio da igreja. Amém, igreja? Amém. A única explicação para isso acontecer é um derramamento do Espírito Santo enchendo a igreja
para fazer a sua obra, com seu poder para fazer a sua obra. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer, não sabe-se de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado, que é nascido pelo Espírito Santo de Deus. É interessante, queridos, que avivamento não é uma mudança no grau das coisas que praticamos. Na verdade, não é uma mudança no tipo das coisas que praticamos. É uma mudança no grau, na intensidade das coisas que praticamos. Você vem à igreja, você tem que vir mais à igreja. Você contribui, mas você tem que contribuir mais. Você ora, mas tem que orar mais. Você lê a Bíblia, mas tem que ler mais a Bíblia. Nós estamos muito superficialmente acostumados com essas coisas. Temos que aprofundar. Mas quando o Espírito Santo avivar o seu coração, não precisará pregador nenhum dizer o que você tem que fazer. Você será movido, conduzido, direcionado a intensificar estas coisas na sua vida, e você vai ver o que através de você Deus vai fazer no meio da igreja. É o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo. A essência não muda, mas a frequência sim. A igreja sempre terá a graça de Deus descansada sobre ela. Que Deus nos dê maior avivamento, ou, na verdade, que Deus nos dê um avivamento de fato, derramando sua graça sobre nós. Em último lugar, eu quero dizer que no meio da igreja havia generosidade. A igreja se destacava, a igreja era uma comunidade que crê, uma comunidade de fé, e nela se via unidade, manifestação do poder de Deus, abundante graça e também generosidade. Olha o verso 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou vacas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aonde? Aos pés dos apóstolos. Por que nós trazemos as nossas contribuições à igreja? Porque Deus usa os líderes para administrar. Os apóstolos sabiam muito bem quem eram os necessitados e saberiam fazer bom uso dos bens que lhes eram trazidos, das importâncias que lhes eram trazidas. Não havia ninguém em necessidade no meio deles, ninguém carente no meio deles, porque eles tinham um só coração e uma só alma. Eles estavam abertos um com o outro e deixavam suas necessidades serem conhecidas. E este é um problema no meio da igreja. Muitas vezes as pessoas perguntam e dizem: pastor, não se fez nada por aquele irmão ou por aquela irmã? Mas não sabia que ele estava precisando de alguma coisa. Precisa haver compartilhamento, divisão. Uma das coisas que nos ajuda muito são os grupos nos lares que nós realizamos. Os líderes sabem das coisas que estão acontecendo, compartilham com o pastor traz ao conselho, o conselho benevolentemente atende às necessidades dos necessitados, porque há generosidade no meio da igreja. Nós precisamos, meus irmãos, que a igreja precisa crescer em todas as áreas, e precisa crescer na sua generosidade. Nós não precisamos vender os nossos bens, mas Deus nos dá oportunidade na proporção que cada um pode contribuir, ajudar, estender a mão, encorajar. Quantas vezes eu fiquei sabendo de movimento que os homens, por exemplo, da igreja fizeram para atender um irmão que quebrou o carro, que perdeu o trabalho, que quebrou a perna, não pode trabalhar. As mulheres que se reúnem e estão durante toda a semana levando um prato de refeição para a mulher que ganhou neném recentemente, não tem condição de ir para a beira do fogão. Não que mulheres têm que ir para a beira do fogão, mas porque é assim que se proveram a alimentação para dentro de casa, e as irmãs da igreja atendendo. Necessidades espirituais, pessoas quebradas chegando na igreja, e nós não estendemos uma palavra, um discipulado, uma mão, uma oração, uma intercessão em favor deles. Uma disposição para ensinar. Às vezes recebemos bem as pessoas do jeito que elas estão, mas quando a gente descobre como elas estão, parece que nós as rejeitamos. Mas não se perguntou como eu estava quando eu vim como estava. É verdade, Deus vai transformar o seu coração, meu querido. Deus vai dar a você uma vida nova. Deus nos recebe como nós estamos, mas se rejeita nos deixar de tal forma. Ele nos transforma, começando no coração, e dá a nós uma nova vida.
Esse foi o testemunho, por exemplo, de Barnabé, que convenceu os apóstolos de que a conversão de Paulo era genuína. Ele começou sendo generoso para dar exemplo de generosidade. Barnabé foi um homem usado pelo Senhor, e a gente conhece muito bem a história. O que nós precisamos entender, queridos, é que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Sabe por quê? Que muita gente não contribui na igreja? Porque não está na igreja a percepção do seu tesouro. Está em outras coisas, idolatrando outras coisas, intensificando o valor de outras coisas, em detrimento das coisas espirituais. Quero encerrar contando a história de um homem generoso. Quem sabe isso pode despertar você a ser mais generoso? A igreja precisa de crentes mais generosos. Eu não sei aqui, pastor, mas na nossa igreja, se houvesse uma generosidade, disposição para contribuição, a igreja poderia fazer muito mais do que tem feito. Mas quem faz esta obra de transformação e convencimento não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Eu quero contar a história de um homem chamado Henry Parsons Crowell. Ele nasceu em 1855, um homem muito rico. E quando jovem, ele ouviu um pregador. Eu costumo dizer um pregador mais ou menos. Dwight Moody. Pregador em excelência. Um missionário. Um homem que tinha consciência do seu chamado. E Moody veio a uma cidade chamada Cleveland para uma reunião especial. E Moody encorajou os seus ouvintes a pensar grande, a mudar a sua perspectiva quando pensava naquilo que ele buscava. Moody compartilhou como ele estava trabalhando para, na Inglaterra, ganhar 10.000 almas. Um pregador, um evangelista, que pensava grande. Talvez eu possa dizer qual é a minha percepção de Boca Raton. Certamente o pastor Semi tem uma visão de Tampa, e não uma visão pequena, uma visão grande, de querer igreja cheia, de igreja transbordante, de avivamento, de graça do Senhor e fazendo a obra de Deus. Mas quem sabe você ainda não teve a percepção da grandeza do que Deus pode fazer através de você. Não é da grandeza do que você pode ser. Porque nesse posto de grandeza já existe alguém ocupando. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Não é você o grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Nós cantamos isso. Mas este grande Deus pode fazer grandes coisas através de você. E esse homem escutou Moody falando que tinha o desejo de ganhar 10.000 almas. E ele desafiou aquelas pessoas que estavam o ouvindo pregar e disse: e você? Você já pensou grandes coisas para Deus? E essas palavras fizeram esse homem pensar. O Henry Crowell. Pensar sobre a sua própria vida. Ele era um homem muito bem sucedido, se tornou um homem rico, um empresário. E que tipos de sonhos eu deveria ter a serviço de Deus, pensou Henry no seu coração, na sua mente. O que eu posso fazer? Eu nunca vou chegar a pregar como esse homem prega. É Moody quem está pregando. Eu não sei nem falar direito, não tenho chamado para pregador. E como eu posso pensar grande? O que eu posso fazer? Que tipo de sonhos eu posso alcançar? Mas talvez ele pensou consigo mesmo: eu posso fazer uma coisa para você, Moody, para o seu ministério, para a igreja. Talvez eu possa, com o dinheiro que eu ganho, ajudar a sustentar o ministério da igreja, ajudar a sustentar o seu ministério, Moody, ajudar a sustentar o instituto, Moody. E Crowell orou: ó Deus, se tu me permitir ganhar dinheiro para ser usado para o seu serviço, manterei meu nome fora disso. E eu farei isso para que a glória seja toda tua. Veja bem, não é um homem que queria ser rico para poder
ajudar a igreja. É um homem que sabia que era rico e queria saber como podia ajudar a igreja. Porque se nós colocarmos a ordem errada, nós podemos, a nossa oração ser: Senhor, me faça rico, me faça rico. Não é isso. Deus não chamou todos para serem ricos, mas chamou todos para usarem o que têm, com a perspectiva de que grandes coisas Deus pode fazer com o que nós temos no reino de Deus. Grandes coisas. E Crowell, ele orou ao Senhor. E essas palavras definiram o curso da sua vida. Deus o abençoou extraordinariamente no seu negócio. Ele se tornou o CEO do Quakers Oats. Você conhece muito bem as aveias Quakers. Mudou a forma, porque havia um momento de grande depressão. Cromwell viveu entre 1855 a 1944. E nesse período houve uma grande depressão na Inglaterra. Houve grande depressão nos Estados Unidos. E ele, num tempo que não se podia comer picanha, ele falou: vamos fazer algo nutritivo para esse povo comer, fazer aveia. E as aveias eram distribuídas em barris, em tonéis, e não tinha muita higiene. Ele fez uma embalagem extraordinária, 2 libras de aveia. E depois se tornou, em 1915, a partir daí, esse potinho redondo, esse cilindro que você conhece, das aveias. Um homem que foi usado por Deus, que se tornou um homem rico. Ele soube que houve uma crise no Instituto Moody, ele disse: eu vou doar para esse instituto. Ele passou a doar para o ministério 70% da sua renda para abençoar o Ministério Moody. E foi usado por Deus. Quiseram colocar o nome de um prédio no instituto de Henry Crowell. Ele disse: não quero o meu nome nessas coisas. O que eu faço para a glória de Deus. Esse é o problema, queridos, de muitos darem com a mão esquerda e estendendo a direita para receber. Nós precisamos ser generosos, sabendo que o que damos, nós damos para abençoar e abençoar outras pessoas. Deus fez de Moody um grande pregador, muitas pessoas se converteram ao Evangelho. Do Instituto Moody, muitos outros pregadores. Fez de Henry Crowell um homem que ajudou esse instituto a florescer e a sair da crise e continuar o seu trabalho. Mas qual é a sua missão? Se soubéssemos tudo quanto trabalho, dinheiro e tempo nós recebemos e colocar num parâmetro de priorizar as coisas de Deus, nós avaliamos o nível da nossa contribuição e generosidade. Ao longo da nossa vida, nós podemos estar vivendo como mesquinhos ou como pessoas generosas na igreja onde Deus nos colocou. Não seria ótimo ter uma igreja como uma igreja primitiva? Uma igreja que cresceu, o crescimento que veio de Deus, com unidade, experimentando o poder do Senhor para proclamar o Evangelho, para ver a igreja crescer, coisas extraordinárias acontecerem. Uma igreja cheia da graça do Senhor e uma igreja generosa. Que igreja abençoada! Não seria ótimo eu e você fazermos parte disso, vermos o crescimento da igreja? O Senhor pode fazer grandes coisas através de você. Você crê nisso? Deus não colocou você aqui por acaso. Pare de ficar pensando que outra igreja o que outra igreja pode te oferecer melhor do que essa igreja. Deus te plantou aqui. Use os seus recursos aqui. Seja uma bênção aqui em Tampa. Tem muitas igrejas sendo plantadas e que precisam de famílias que abracem o trabalho, que sejam coerentes com o chamado que Deus lhes confiou. Pense grande sobre esta igreja. Ajude o pastor, tenha um só coração e uma só alma, a pensar a mesma coisa e a seguir a mesma direção do Espírito Santo. Fazer a obra de Deus com humildade, com honestidade e com a habilidade que Deus tem dado a cada um. Porque Deus distribui na igreja dons, talentos, capacitação, recursos, para que a igreja seja abençoada através de nós. A comunidade dos que creem era uma comunidade que crescia em unidade,
em poder, em graça e em generosidade. E eu estou disposto a ser usado por Deus nessa direção. E você? Estou disposto a pedir a Deus que me use nessa direção. Você é a igreja? Você deseja isso para a igreja? Que Deus abençoe sua vida e você seja uma bênção aqui neste lugar, em nome de Jesus.